A avaliação de hoje é com Etios Hatchback na versão intermediária X Plus, com câmbio automático e na estreia dessa nova cor, o Super Vermelho para 2019. A gente vai mostrar para vocês aqui algumas diferenças do modelo e por que ele é uma opção interessante para quem busca um hatch intermediário e que atenda bem tanto na cidade quanto na estrada. Vamos lá? O Toyota Etios chegou aqui no mercado brasileiro para buscar uma fatia daqueles clientes que procuram um veículo compacto e que tenha um preço relativamente acessível e, além de tudo isso, que seja confiável. E buscando esse mercado, o modelo chegou aqui em meados de 2011, mas todo mundo, quando viu o carro pela primeira vez, achou que ele não faria sucesso, porque não tem como negar, se tem uma coisa que o Etios não é bonito. Mas como beleza a gente só vê do lado de fora, quem está dentro do Etios tinha também uma polêmica também com relação à beleza, então ele era feio por fora e feio por dentro. A polêmica no caso era com relação ao painel centralizado dele. Na época eu vi uma crítica muito grande sobre o quanto isso era legal, o quanto era difícil de dirigir o carro para você se concentrar em ter as informações com fácil acesso em um painel centralizado. Na época o painel do Etios ele era 100% analógico e ele passou por algumas evoluções e agora nessa versão 2019, também já há algum tempo, o painel ele vem 100% digital. E com algumas customizações dele aqui, você vai dificilmente lembrar que o painel do carro é centralizado, porque é muito fácil de se acostumar com ele. Mas ainda o que interessa, o modelo que a gente está avaliando aqui, como eu já te falei, é o Etios na versão Hatchback X Plus. É a versão que substitui agora em 2019 a antiga XS, ou XS, como você preferir. Ele vem com um novo pacote de acessórios que deixa o Etios bastante interessante no mercado. Entre esses pacotes, ele vem com, na verdade não é nem pacote de acessórios, são itens de série do modelo. Ele tem controle de tração, controle de estabilidade, auxiliar para partida em rampa e aqui o câmbio automático de 4 marchas. Lembrando que a mecânica do Etios X Plus é 1.5 de 107 cavalos e 14,4 kgfm de torque. Esses números não são assim os mais inspiradores e não deixam o Etios um carro ávido por velocidade, muito longe disso. Mas o conjunto ele é tão bem acertado, ele é tão bem casadinho, que é difícil você se incomodar e achar que o carro é lento, ou você acreditar que precisaria de algo a mais do que realmente o que o carro oferece. Ele tem um número bastante justo, você consegue usar o carro assim no dia a dia e não vai reclamar. Muito difícil, ou talvez em algumas situações de ultrapassagem, por exemplo, como o conjunto ele tende a visar economia de combustível, o câmbio tem uma certa demora em entender que você precisa de velocidade. Então, para uma ultrapassagem, por exemplo, você precisa acelerar muito mais do que o comum para o câmbio entender. A rotação do motor sobe bastante, em alguns casos até 5.000 RPM, e ele reduz a marcha, sobe até essa rotação para poder cumprir a manobra que você precisa. A mesma coisa acontece quando você precisa vencer uma subida. É o mesmo desafio. Ele tem potência, ele tem força, ele vence com facilidade. O problema é a resposta que o conjunto te oferece. Mas no dia a dia, no trânsito de cidade, é bastante agradável, inclusive em estrada. Ele não é um carro que você dirige, que você trabalha em rotações extremamente altas. Por exemplo, a 100 km por hora, a rotação do motor trabalha em torno de 2.100 RPM. É bastante razoável e com certeza não vai te desagradar, não vai te incomodar. Um outro ponto alto do Etios, que isso era uma coisa que eu percebi desde quando o carro foi lançado, quando eu tive a oportunidade de fazer a avaliação dele para um outro jornal,
Ele é como é bem acertado o conjunto de suspensão do carro. Ele tem um conjunto de suspensão McPherson dianteiro, o eixo de torção traseiro, nada surpreendente, mas a calibração de amortecedor, mola, permite que o carro seja bastante agradável, ele tem um conforto muito bom. E eu lembro que na época que eu fiz a avaliação para o jornal, eu falei que ele era como se fosse um mini Corolla na época. Andar com o Etios é como andar num Corolla daquela época. Ele é um carro bastante confortável, ele filtra bem as imperfeições da pista. Não é uma suspensão dura, é uma suspensão que tende a maciez. Talvez o que pudesse ser um pouco melhor aqui, ao mesmo tempo dá para entender por que é desse jeito, é o conjunto de direção. O conjunto de direção do Etios é eletroassistido, isso perfeito. O peso do volante ele sempre é bem calibrado numa graduação que você dirige confortavelmente na cidade, tem um peso suficiente na estrada para você fazer curvas com segurança, e também ele é bastante leve para manobras. Para mim, o maior problema aqui, que gera um certo costume, é o raio de giro do volante, ou melhor dizendo, não raio de giro, o raio de giro é muito bom, mas o número de voltas que você precisa dar no volante para ele fazer uma curva. O carro ele esterça muito bem. Como vocês estão vendo aí, olha o quanto essa roda esterça. Ela esterça muito. Para fazer manobras é perfeito, para fazer baliza, para entrar em vagas, seja na vertical ou na horizontal, ele é muito bom para isso. O maior problema disso tudo é durante o uso no dia a dia na cidade mesmo. Você precisa virar o volante muito mais do que você costuma virar em outros carros para ele fazer determinadas curvas. Só que em contrapartida, você dá muitas voltas no volante para fazer uma manobra. É como se ele tivesse uma volta e meia a mais, assim, tô chutando um valor, mas é a impressão que eu tenho dirigindo ele. E é como se tivesse uma volta e meia a mais de volante, de esterço de volante, do que você tem em outros carros. E isso, quando você pega o carro pelas primeiras vezes na hora de dirigir, você percebe que você, na hora de fazer uma curva, na hora que você vai entrar na curva, você tá fazendo a curva aqui, você fala, putz, você não entrou. Ou melhor dizendo, você vai fazer uma curva e conforme você está contornando a curva, você vê que ou você fechou demais essa curva, ou você abriu demais e você precisa virar mais o volante, ou você precisa retornar mais o volante para cumprir essa curva com mais segurança. Isso é uma coisa que merece um certo costume, não é um defeito, é uma característica do carro, como eu sempre costumo dizer, é importante ressaltar isso. Isso não é um problema, é mais uma característica. Eu tô acostumado a dirigir um outro modelo, também com sistema de direção elétrica, e nesse modelo eu faço bem menos voltas do volante para cumprir, para fazer uma curva, por exemplo, ou para fazer uma manobra. Só que ele não tem o mesmo, não esterça tanto o quanto esse carro esterça. Essa versão do Etios, a X Plus, ele é uma nova versão intermediária, como eu já falei para vocês, em cima da versão do que era a X, depois veio a XS, que era intermediária, e a Platinum. A X Plus é uma versão intermediária substituindo essa XS, e aqui ele traz alguns itens que são bastante importantes para você no dia a dia e que são bastante agradáveis para o motorista e bastante úteis. Por exemplo, o volante multifuncional da Toyota, que é usado no restante da linha, no Corolla, na própria Hilux, também vem aqui no Etios. Ele tem o controle de som e atendimento de telefone do lado esquerdo do volante. Do lado direito ele tem um atalho para o trip, para as informações de odômetro, e também para o computador de bordo do carro, que ele é bastante completo. E uma coisa também que é muito interessante, é uma sacada inteligente, que deixa o carro bastante racional e que mostra também o porquê que o Etios ele é um carro focado em economia de combustível. Uma das funções aqui do painel do computador de bordo do Etios é você programar, colocar qual é o preço do combustível em reais. Então você vai lá, coloca qual foi o valor gasto em reais para poder abastecer o veículo, qual o preço por litro, e ele vai fazer o cálculo para você em quanto você está gastando em dinheiro em relação ao combustível. Então, por exemplo, o carro está consumindo 7 km por litro, a autonomia dele é de, sei lá, 80 km ainda. Até agora você gastou X de
de litros de combustível, sua média é tanto e você gastou X reais. Isso é muito bom, principalmente para quem quer ter um valor mais aproximado do quanto gasta de combustível por mês, por semana, por dia. É um controle muito bom e até do que a gente pode falar aqui, às vezes dá uma certa diferença de valores do que você geralmente marca na bomba pro real medido no computador de bordo. Geralmente, aliás, melhor dizendo, o valor medido em bomba, valor real, que você consegue saber exatamente a quantidade de litros e o quanto que você rodou pelo odômetro, aqui é muito próximo, dá uma diferença de 1 km, uma coisa bem irrisória. Então dá para confiar no computador de bordo, dá para se basear nesses valores e dá para saber exatamente o quanto que você gasta para manter o Etios aqui no dia a dia, pelo menos em relação ao combustível. E falando também em consumo de combustível, já adiantando para vocês, o consumo de combustível dele urbano, usando cerca de 80% do tempo com o ar-condicionado ligado, ficou em 7 km por litro em etanol. A gente não conseguiu fazer o teste com gasolina, porque o período em que a Toyota forneceu o veículo para a gente para teste, não deu tempo de esgotar o tanque, não deu tempo de abastecer com gasolina, mas os números devem ser bem melhores. Em 7 km por litro, acredito eu que pelo menos uns 9 km por litro, 9,5 km na gasolina na cidade seja um número considerado bom, que é provavelmente o que ele atinja. E já o consumo dele rodoviário, também um trecho razoavelmente comprido que nós fizemos, cerca de 100 km. Ele, nesse trecho sim, com 100% do tempo com ar-condicionado ligado, a média de consumo com etanol chegou a 11 km por litro. Também é um consumo muito bom, que dá uma ideia de que provavelmente esse mesmo trajeto com gasolina bateria os 15 km por litro com facilidade. Bom, mas como nem tudo é perfeito, sempre tem o que melhorar em um carro. Algumas coisas que poderiam ser melhoradas aqui no Etios e que são alguns custos assim que pro preço final do carro provavelmente não aumentaria tanto e que fazem falta. Por exemplo, aqui, como vocês podem ver, ele não tem a regulagem de altura do cinto. Então você precisa, em algumas oportunidades, ficar consertando aqui, porque o cinto fica pegando aqui no pescoço. Isso incomoda. Em contrapartida, ele tem uma regulagem de altura do banco. Então você consegue deixar a altura do banco numa posição boa, até para ficar numa posição confortável com o cinto de segurança. Outra coisa que poderia ser melhor também é que aqui no Etios ele tem a regulagem de altura do volante, mas ele não tem de profundidade. Então, para você dirigir o carro, você consegue ficar numa posição agradável de direção com relação ao banco, até se programar uma posição mais facilitada para o cinto de segurança, que geralmente tende a ser o mais para trás possível. Mas quando você faz isso, você começa a ficar muito longe do volante e você não fica numa posição ideal. Então, para ficar confortável aqui, às vezes você tem que ficar com o braço muito esticado. E com o braço muito esticado, você precisa às vezes descolar as costas do assento para cumprir uma manobra, para fazer uma curva com maior precisão, e isso também não é uma posição confortável para o motorista e nem mesmo segura. Você não tem um apoio bom para cumprir uma manobra com segurança. Um outro ponto que poderia melhorar, também aqui já é uma dica mais de estética do que outra coisa, é que aqui no painel do Etios ele tem um detalhe que em Black Piano, ele, com a incidência de sol forte, esse painel, como ele não tem uma proteção, inclusive da parte superior do painel de instrumentos, porque ele é centralizado, então de frente, o sol bate, ele reflete no olho. Esse reflexo bate, ele atrapalha. E além disso, uma questão estética que eu acho bastante duvidosa é que esse Black Piano aqui no Etios, ele parece que tem glitter. Então quando o sol está muito forte, você olha, é uma coisa colorida, que é um preto que tem uns pontinhos coloridos em verde, vermelho. É estranho,
normal não te atrapalha, mas se você for olhar detalhe por detalhe, você fala, nossa, por que isso tá desse jeito? Não vi em carro nenhum, então acho que não precisa. Um outro ponto também que poderia melhorar aqui é a questão do rádio. Ele tem um tamanho suficiente para ter uma central multimídia, mas aqui na versão X Plus ele não vem, ele vem com rádio simples, AM/FM, com toca CD ainda, uma coisa muito rara hoje em dia, parece coisas dos anos 2000. Mas ele tem a conexão Bluetooth, entrada auxiliar, USB sem maiores problemas. Mas é muito difícil hoje um carro que atenda ao máximo possível que não tenha uma central multimídia. Então isso faz falta, com certeza poderia ser melhor, mas o rádio aqui ele atende bem, até a conexão Bluetooth é fácil, não te dá maiores dores de cabeça. A única exigência aqui do sistema é que você esteja com o carro parado para fazer essa conexão. Se você estiver conectando o Bluetooth e o carro começar a andar, ele vai aparecer uma mensagem aqui de que a função está desabilitada e só vai continuar o progresso do processo quando o veículo estiver 100% parado. Então esse também é um detalhe importante de ver. É segurança, não é frescura, mas tem marcas que não se importam com isso. Aqui no Etios isso é importante, então é bom você ficar de olho, porque não é um defeito, também é mais uma característica do sistema.